Bom dia, pessoal. Iniciando aqui o nosso último dia da Casa da Educação, Inovação Ambiental e Climática. E hoje aqui a gente começa com uma mesa bastante interessante e atual, principalmente no período de COP, discussão das temáticas climáticas, de risco de desastre decorrente dessas mudanças climáticas, dessa emergência climática que a gente está vivendo. E a temática da mesa está focada na questão da educação, sobretudo. E aqui a gente está com duas parceiras. Primeiramente, bom dia, eu sou o Felipe, da equipe do Semadem Educação, e vou estar mediando essa mesa, vou fazer minha autodescrição também, que é bastante importante. Sou um homem pardo, estou utilizando óculos, uma camiseta preta com uma estampa dos seres místicos defensores da floresta. Tenho cabelo castanho, bastante cabelo branco já, cabelo cacheado, tenho barba. E do meu lado esquerdo, a Jennifer, da equipe do Semadem Educação, e do meu lado direito, a Lívia, da Escolas pelo Clima, que eu convido para começar se apresentando. Bom dia a todos, a todas. É um prazer enorme estar aqui compondo esse painel, essa mesa com o Semadem Educação. Eu sou Lívia, sou a diretora do Escolas pelo Clima e vou fazer aqui também minha autodescrição. Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, mais ou menos um pouquinho acima da altura do ombro. Estou com uma blusa laranja, escrito Escolas pelo Clima. Um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui nos assistindo e online também. É um prazer estar aqui, compondo essa mesa com a Lívia, com Escolas pelo Clima. Eu sou a Jennifer, do programa Semadem Educação, representando toda a nossa equipe aqui. A Raquel, coordenadora, não pôde estar presente. E agora eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher parda, de 1,55 m de altura, com cabelos pintados de loiro, na altura dos ombros. Eu uso óculos, estou vestindo um vestido azul marinho, com um adesivo da campanha Cidade Sem Risco, Aprender para Prevenir. Bom, muito obrigado, Lívia. Muito obrigado, Jennifer, por estarem compondo essa mesa. E então agora eu convido a Lívia para apresentar um pouquinho o que é o Escolas pelo Clima. Perfeito, vamos lá. Vou contar um pouquinho da história do Escolas pelo Clima, mas principalmente de como a gente tem mobilizado instituições de ensino em torno da educação climática. Então, por isso que a gente se aproxima muito do Semadem. O Escolas pelo Clima, ele é uma iniciativa da Reconecta. A Reconecta é um negócio social que já há mais de 10 anos atua com educação para sustentabilidade em escolas. E o Escolas pelo Clima, ele surge num contexto de pandemia, onde a gente se viu muito inquieto em trazer com muito mais intencionalidade a educação climática para as escolas. A gente atuando no chão da escola há bastante tempo com sustentabilidade, com educação ambiental, a gente, com muita prática, muito contato, né, com os educadores e educadoras, a gente criou essa comunidade para aproximar esses atores e poder levar a educação climática para todas as escolas. Então, nossa missão hoje é atuar por um país onde, por meio da educação ambiental climática, todos os estudantes, todas as estudantes e educadoras tenham os conhecimentos e as competências necessárias para poderem atuar em rede, na criação de ações locais e contextualizadas para o enfrentamento da emergência climática. Então, o Escolas pelo Clima, hoje, ele é a maior comunidade de instituições de ensino comprometidas com o enfrentamento da emergência climática, presente em todas as regiões do Brasil. Reunimos hoje mais de 1 milhão de estudantes, 1.450 escolas signatárias, sendo dessas 70% da rede pública, o que para a gente é uma alegria enorme, e quase 100 mil educadores na nossa comunidade, que, de forma muito orgânica, vem crescendo ano a ano. E isso para a gente é muito bom. A gente lançou o Escolas pelo Clima, confesso que até de um jeito meio despretensioso, sabe? Vamos lançar e ver se o pessoal adere. E muitas escolas foram se aproximando, isso é muito bom.
A gente consegue ter uma diversidade muito grande também de municípios, então atuando em 450 municípios pelo Brasil, e hoje a gente tem também alguns fora do país, então temos escolas signatárias no Brasil, Chile, Equador, Paraguai e Portugal. Temos também muitas parcerias com redes de ensino, né, com prefeituras que inscrevem todas as suas escolas municipais na nossa comunidade. Então, são parceiras fundamentais, né, na busca de uma educação climática de qualidade. Para a gente é muito, muito maravilhoso ter essas pessoas próximas, né, algumas secretarias municipais, algumas estaduais, junto com a gente. E como que o Escolas pelo Clima funciona? A gente tentou pensar da forma mais simples possível para as instituições de ensino participarem com a gente. Então, quando a escola se inscreve, se torna signatária, por meio de um formulário também bem simples, ela se compromete a realizar pelo menos uma ação climática ao longo do ano letivo. Então, é um compromisso assumido pelas instituições que ao longo do ano precisam desenvolver pelo menos uma ação climática. E a gente é muito inclusivo nesse sentido, né? Então, a ação climática vai muito do contexto da escola, do que é possível fazer. Tem escola que faz projetos que envolvem toda a comunidade interna e externa, tem outras que fazem uma roda de conversa, uma formação e tudo bem. A ideia do Escolas pelo Clima é, de fato, a prática, né? As escolas aprenderem e agirem. Em contrapartida, né, então, quando elas entram e assumem esse compromisso, a comunidade oferece uma série de formações, de cursos, de materiais de apoio. Então, a gente quer dar todo o suporte necessário para as escolas realizarem essas ações climáticas e, ao final do ano, elas contam para a gente o que elas fizeram. Então, tem um reporte das ações realizadas e, com isso, elas podem também participar do nosso congresso anual, podem concorrer a premiações que a gente tem. Então, a gente encerra esse ciclo com esse mapa, né, entendendo o que foi realizado por essas instituições ao longo do ano. O Escolas pelo Clima se baseia nesses 3 pilares, então a gente entende que é fundamental e que é uma necessidade das educadoras trocar umas com as outras. Então, é o pilar de conexão. A gente quer que essas instituições consigam dialogar, se aproximar. Muitas vezes, para quem está no chão da escola, sabe da dificuldade que é, às vezes, estar sozinho, né? Está sozinha. Então, muitas vezes, é um professor de ciências que puxa todo um projeto. Então, a gente quer que essa comunidade seja um espaço de troca, de conexão. Temos o pilar de formação. Então, a gente quer realmente levar a educação climática de forma significativa, com qualidade e também de forma acessível, né, de forma democrática. A gente sabe que a temática da emergência climática não é simples, né? Então a gente quer também decodificar esse conhecimento para chegar nas escolas e, por fim, reconhecimento. Então a gente acredita ser fundamental reconhecer e celebrar tudo que as escolas realizam. Então, a gente tem, né, no final do ano, o congresso e também um selo que as escolas recebem. A gente tem todo um acervo de comunicação para elas poderem mostrar para o mundo que elas fazem parte da comunidade, mostrar suas conquistas. Então, esse pilar é super importante para a gente também. A gente organiza, e aqui eu vou ser muito breve, né, porque daria para a gente ter uma formação inteira só sobre isso, mas a gente entende que a educação climática ela é sobre ações de adaptação e mitigação. Aqui na COP a gente escuta muito essas 2 palavras, né? Adaptação é como a gente lida com as consequências das mudanças climáticas que já estão em curso. Então, a gente incentiva as escolas a terem ações que olhem para isso. A Semadem acho que vai falar bastante sobre esse processo. E também de mitigação, né? O que elas podem fazer para contribuir com a redução das emissões de gás de efeito estufa. Mas a educação climática também olhar para o conhecimento, então é adquirir conhecimento, levar conhecimento de qualidade para essas escolas
E também produzir conhecimento, que também o CEMADEM faz isso muito bem, né? Como que a gente faz ciência cidadã com essas escolas. Então, esse é um pilar fundamental. Às vezes não dá para fazer uma horta enorme, maravilhosa, mas dá para falar sobre o assunto. E, por fim, comunicar. A gente sabe que para a gente ter cada vez mais aliados, aliadas e corresponsáveis, a gente precisa saber comunicar muito bem o que a gente faz para inspirar outras pessoas, mas também falar sobre o assunto. Então, a gente recebe muitas ações climáticas de podcast, de vídeo, de documentário, de música, de arte, que é um pilar muito importante também da educação climática lá para a gente. Então, vou passar muito brevemente, depois vocês podem se aprofundar um pouquinho no que a gente oferece para as escolas que fazem parte, né, de forma totalmente gratuita. A gente tem uma curadoria, eu vou passando aqui, a gente tem um curso introdutório de emergência sobre emergência climática, assíncrono, que todos os educadores e educadoras, ao entrar na comunidade, têm acesso, conseguem fazer esse curso para saberem o básico do que está sendo discutido ali. Então, é um curso com 4 módulos super importante. A gente tem muitos encontros de troca e formação, a gente sempre traz especialistas para conversar com os educadores e educadoras. O CEMADEM já esteve com a gente, não me lembro se no ano passado, mas já esteve para falar um pouquinho sobre o trabalho. Então, esse ano a gente teve muita coisa sobre COP, sobre Amazônia, sobre regeneração, e é um espaço muito importante de troca e de formação. Temos o auge de eventos, que é a Semana da Educação Climática, que a gente realiza sempre em setembro, também para conectar, para trazer gente boa para conversar com os estudantes e com as nossas educadoras. Temos também um acervo muito rico de conteúdos. A gente faz uma curadoria, que a gente sabe que hoje tem muita informação, mas a gente acha importantíssimo reunir tudo isso num lugar. Então, temos também conteúdos do CEMADEM, a gente tem um monte de recursos diversos, de documentários, filmes, a cartilhas, a livro, e a gente produz também alguns conteúdos. Então, tem um nosso, que é o É Hora de Agir, que é um passo a passo muito detalhado de como a escola pode desenvolver a ação climática. Então, a gente fala desde como escrever um projeto, como fazer uma campanha, o que não pode faltar, formatos. Então, a gente também produz bastante coisa para a nossa comunidade. Esse ano, a gente teve um material, uma pesquisa muito importante, que ouvimos mais de 6 mil pessoas pelo país inteiro, que foi a Pesquisa Nacional sobre Mudanças Climáticas, que foi uma das maiores que ouviu crianças e jovens. Deixo aqui na tela para vocês poderem depois baixar. É uma pesquisa muito, muito relevante, e uma das nossas descobertas ao fazer essa pesquisa, que a gente perguntou para as pessoas o quanto elas estão preocupadas com as mudanças climáticas, o quanto elas estão otimistas ou não em relação às mudanças climáticas, e o quanto elas se sentem capazes de agir. E olhando para a pergunta de otimismo, as crianças da faixa etária de 7 a 14 anos são as mais otimistas. E isso mostra a importância da gente ter educação climática na escola, não para ter um otimismo leviano, né, um otimismo sem entender o que está acontecendo no mundo, mas que a gente possa conseguir manter esse otimismo e essa capacidade de agir das crianças e os jovens quando a gente vai crescendo. Então, é outro material muito relevante que eu deixo aqui para vocês poderem baixar. Esse ano, com o desafio da gente aumentar nosso engajamento e a participação na nossa comunidade, a gente criou um conselho. Então, a gente tem educadoras da comunidade que ajudam a pensar o que a gente faz, a construir a comunidade junto com a gente, para a gente ser, enfim, construir de forma colaborativa. Então, aqui eu comentei, né, que a gente tem um selo, a gente tem todo um trabalho de reconhecimento das escolas, e estamos nos aproximando ao nosso 5º congresso do Escolas pelo Clima, que vai acontecer em dezembro. A gente recebeu centenas de ações climáticas, muitas instituições querendo participar do nosso congresso, que é um momento muito especial, onde
as educadoras, os educadores e os estudantes compartilham, eles apresentam as ações climáticas deles, trocam. Então, é um momento muito, muito especial. Depois, a gente produz um e-book reunindo muitas dessas ações climáticas. Então, o convite é aberto para todo mundo que quiser se inspirar com as ações, prestigiar, reconhecer, ver o que está sendo produzido e o que acontece nas escolas brasileiras em relação à educação climática. Deixo super o convite aqui para vocês. Vai ser pós-COP, depois que a gente voltar e descansar um pouquinho, mas vai ser um evento muito, muito especial. Trouxe aqui só para vocês, para a gente chegar um pouquinho na ponta, né, com alguns exemplos muito, muito breves de algumas das ações climáticas que acontecem na nossa comunidade, que a gente tem desde a educação infantil. Então, a gente recebe muito projeto de crianças de 2 anos, 3 anos, né? É importante começar desde cedo esse trabalho. Então, essa EMEI, lá em Passo Fundo, por exemplo, fez um projeto maravilhoso de revitalizar um espaço próximo a um rio que tem lá. Então, as crianças muito pequenas plantaram um monte de árvores para revitalizar esse espaço. A gente tem muito projeto de horta, de compostagem. Esse da Escola Municipal Jorge Flores da Silva foi muito interessante porque eles partiram da perspectiva da justiça climática e da insegurança alimentar dos alunos. Fizeram uma pesquisa no começo do ano e viram que os alunos estavam ou com sobrepeso ou abaixo do peso e que quase não comiam legumes, verduras. Então, a professora fez um trabalho maravilhoso de plantio, de horta, de compostagem, e ao final do ano, na avaliação, essas crianças melhoraram, né, tanto em termos de hábitos de cultura alimentar, quanto alguns dos indicadores. Essa é uma outra escola em Almirante Tamandaré, a Marista Escola Social Ecológica, que fez um trabalho muito especial com um dos desafios que eu vejo, se não em todas as escolas, em muitas, que é o do desperdício de alimentos, que é uma ação que está muito relacionado, né, às mudanças climáticas, então considerando a produção de resíduos, o transporte, o desperdício de alimentos. Então foi um projeto que envolveu a escola inteira, eles conseguiram reduzir drasticamente o desperdício de alimentos. E a gente tem um exemplo de um projeto mais científico que aconteceu no ensino médio, lá em Custódia, no Pernambuco, que eles estudaram e desenvolveram um plástico biodegradável. Então, entendendo o desafio da produção de plástico, que vem de uma fonte não renovável, os alunos fizeram toda uma pesquisa científica para desenvolver uma alternativa. Então, assim, eu trouxe um pedacinho muito pequeno de tudo que acontece na comunidade, mas para vocês verem a diversidade de ações que acontecem. É um espaço muito inspirador para a gente ver o que está acontecendo lá na ponta e o quanto a educação climática é fundamental e muito transformadora na vida dessas crianças, desses jovens e desses professores e professoras. E este ano, em parceria com a 2,5 Consciência Digital, que é o nosso parceiro incrível, que ajuda negócios sociais como o nosso a unir a tecnologia para trazer mais autonomia e visibilidade para os nossos projetos, para os nossos trabalhos. Porque imagina uma rede com 1.450 escolas, com centenas de ações climáticas. É um desafio a gente reunir tudo isso, exibir tudo isso, mostrar, conectar as pessoas. Então, a 2,5 é um parceiro, nossa, muito fundamental para a gente. E foi fundamental para a gente construir esse mapa. A gente conseguiu colocar de forma, com uma visualização espacial mesmo, as ações que são realizadas nas escolas da nossa comunidade. Então, é um mapa do Brasil, e conforme a gente vai descendo, eu coloquei só uns prints, depois vou deixar o link aqui para vocês poderem navegar. A gente vai aproximando, consegue ver, então, esses pontinhos que estão aparecendo na tela em laranja são ações climáticas realizadas nas escolas, e ao clicar, vocês conseguem ver tudo que a escola realizou naquele ano. Então, essa, por exemplo, lá em Jundiaí fez uma horta e fez um outro projeto. E aí, ainda ao clicar na ação climática, vocês conseguem ver o resumo da ação, fotos,
A gente quer muito mostrar que isso é real, acontece, tem rosto, tem cor, tem foto, e valorizar o trabalho desses professores. Então, aqui, para as escolas que não sabem por onde começar ou estão querendo ideias novas do que fazer, essa aqui é uma mina de ouro para inspirar. E as escolas ficam muito felizes ao se ver no mapa, ao ver os seus projetos ali, né, indo para o mundo. Então, esse é um mapa que a gente lançou essa primeira versão, temos muito o que evoluir, mas já está lindo, já está maravilhoso. E agora, para eu ir, inclusive, caminhando para o fim, eu queria passar aqui para vocês, a gente lançou ontem, aqui na COP, em Belém, numa mostra de cinema, o nosso vídeo manifesto, que a gente construiu com a participação das nossas escolas signatárias. Então, eu vou passar aqui para vocês e vou partindo para o fim. Posso só dar o play e vai funcionar? E vou partindo. Só dar o play? Adulto é um bicho engraçado. Vivem perguntando pra gente o que a gente vai ser quando crescer. Mas eu é que pergunto, como é que vai ser o mundo onde a gente vai crescer? Eu já consigo entender que tem alguma coisa muito séria acontecendo com o planeta. E que não é coisa de futuro, não. É agora mesmo. Também já entendi que para resolver vamos precisar da colaboração de todo mundo. Lá na minha escola a gente está fazendo um monte de coisas para ajudar, sabia? A gente começou a plantar comida e até árvores. A gente separa o que é reciclável do que não é. A gente tenta consumir o mínimo possível. A gente brinca muito também, principalmente na natureza. Tem escola que guarda a água da chuva e produz energia limpa. Tem escola que transforma os restos de comida em terra fértil, acredita? Tem escolas que organizam mutirão de doações de plantio, de limpezas de espaços públicos. Ai, é tanta coisa, pessoal! E o melhor, muitas dessas coisas foram feitas pelas próprias crianças e jovens. Eu vejo que às vezes as professoras e os professores ficam cansados. Mas mesmo assim eles não param de estudar para ajudar a gente a aprender o que é importante. Não vai ter um super-herói que vai nos salvar, mas talvez nossos professores e professoras sejam o mais perto disso que eu já vi. Por isso que eu amo a escola. É o nosso lugar, nosso jeito de fazer parte da sociedade. No movimento Escola pelo Clima, já somos mais de 1 milhão de estudantes de todas as partes do Brasil, de crianças ao universitário. Isso é muita gente. Eu posso até não saber o que eu vou ser quando crescer, mas isso não me importa. O que eu sei é que hoje, enquanto cidadã brasileira, eu quero que mais e mais escolas e professores possam ter apoio para que a educação climática faça parte da nossa vida e para que a escola seja cada vez mais um lugar de respeito, empatia, solidariedade e amor. A emergência climática não é só coisa de bicho e gelo, não. É coisa de gente. Posso contar com vocês? Não vai ter solução sem educação. E que bom!
Desculpem pelas... Enfim, vai aparecer, acho que vai aparecer. Pronto. É um vídeo que para a gente foi muito especial de produzir, a gente recebeu o vídeo de um monte de gente, foi muito difícil colocar num vídeo curto o texto de manifesto de centenas de escolas, né? Mas a gente achou muito legal. Conseguiu acessar? A gente achou muito importante colocar também na voz de uma criança. Então, lançamos ontem e agora esse vídeo está no mundo. Compartilhem aí com a rede de vocês, que ficou muito bonito. O que vem por aí, né, do Escolas pelo Clima? A gente está num desafio grande, agora que somos uma comunidade enorme. Então, essa plataforma que eu mostrei para vocês, a gente ainda está em desenvolvimento, né? Então, a gente quer automatizar cada vez mais, otimizar esse espaço de visibilidade, de troca. A gente quer aproveitar desse boom de inteligência artificial, mas para fazer um bom uso dela. Então, a gente tem desenvolvido um agente de IA para poder auxiliar as escolas no planejamento, nas avaliações, né, em construir essas ações climáticas. A gente tem planos para o ano que vem para criar um programa de embaixadores regionais, porque a comunidade cresceu muito e agora a gente consegue ter encontros regionais, encontros presenciais, porque as pessoas, mesmo se vendo, a gente faz tudo online, é muito bom estar junto, estar perto, se encontrar, então a gente tem esse plano para o ano que vem. E nessa perspectiva do reconhecimento e da inspiração, a gente vai produzir também algumas peças nas escolas de comunicação para poder divulgar, mostrar esse trabalho e continuar crescendo, né? Continuar aumentando o número de instituições signatárias, de parcerias, de redes. Então, temos planos muito ambiciosos para a nossa comunidade, mas também acho que a gente está aqui num espaço de troca e também de colocar nossas vulnerabilidades, porque olhando tudo isso parece que é muito fácil, muito simples, que está tudo perfeito, tudo maravilhoso, mas a gente achou importante também trazer um pouquinho dos nossos desafios, né? Então a gente tem desafios sim de recurso, de parceria. É um desafio empreender no Brasil, empreender em educação ambiental, educação climática, então a gente está buscando muito essas alternativas, esses recursos, essas parcerias, pensando nas escolas para poder melhorar a experiência delas, engajar essas pessoas para continuarem participando é um super desafio, né? Vocês devem saber muito bem. Então, é um dos maiores desafios, a gente manter as pessoas ativas participando. Então, tem que sempre trazer coisa nova, tem que ser uma forma fácil de acessar, fácil de participar. Então, esse, de longe, é um dos grandes desafios. E como que a gente conecta essas pessoas de forma mais próxima? Então, esse é um dos nossos desafios também, a gente conseguir aproximar ainda mais essas pessoas, criar pontes, uma escola poder inspirar ou até mesmo ajudar outra a implantar algum tipo de projeto, aproximar as juventudes, as crianças. Então, por ser uma rede nacional, é um super desafio. Então, esses são alguns dos desafios que estão por vir, né, que já estão aqui, a gente está olhando para eles. E deixo aqui também, se tiver alguém aqui de escola, de instituição e queira se inscrever, a gente já abriu as inscrições, que são, de novo, totalmente gratuitas, não custa nada para entrar, nem para participar da nossa comunidade. A gente já abriu os links para o ciclo do ano que vem, 2026, então para quem quiser participar, ou conhecer alguma escola, alguma universidade. Então a gente começou a receber muitas universidades na nossa comunidade, então deixo aqui o convite. E aqui os nossos contatos para vocês acompanharem também o nosso trabalho, @Escolas pelo Clima, deixo também o meu e-mail. E eu, assim, para encerrar e para passar a palavra para o pessoal do CEMADEM, queria dizer que eu tenho muito orgulho de fazer parte de tudo isso. É muito suado fazer tudo isso acontecer, mas eu não faria outra coisa. Então, é muito bom estar aqui em Belém, estar aqui na COP.
que seja um momento histórico para a gente que trabalha com educação, para que a gente possa trazer ainda mais visibilidade, força e potência, porque como está no nosso vídeo, não tem solução sem educação, né? Então, muito obrigada. Escolas pelo Clima, isso. Pode deixar. Bom, obrigado, Lívia, parabéns pelo trabalho, é sempre inspirador ver as ações acontecendo nos diferentes espaços. Eu já conheço o trabalho do Escolas pelo Clima há um tempo e, mesmo assim, você trouxe coisas novas que eu não conhecia ainda, então acho que é super rico. E na sua fala, você também falou sobre a questão da ação das escolas, não importa o tipo de ação, o caráter da ação, é importante que ocorra essa ação. Então, acho que é muito na lógica de uma fala que eu trouxe ontem na mesa sobre justiça climática, né? A gente precisa de envolvimento para trilhar novos caminhos. Eu acho que Escolas pelo Clima está ajudando esse processo de encontrar os caminhos. Obrigado, Lívia. E pessoal que está aqui presencialmente e acompanhando remotamente, preparem perguntas que a gente vai ter um momento específico para vocês poderem trocar com as nossas painelistas. Jennifer? Pronto. Obrigada, Felipe. Lívia, muito obrigada por ter te ouvido, foi muito bom. Como o Felipe, a gente conhece um pouco do Escolas pelo Clima, a gente já fez trabalho junto, mas é sempre bom estar aqui presencial ouvindo. E o mais importante é o quanto a gente tem sinergias, né? A gente faz muitas coisas parecidas. E o pouquinho de diferencial do CEMADEM Educação, que eu vou falar um pouquinho para vocês, é sobre o nosso trabalho específico com a prevenção de risco de desastres, né? Mas estamos todos juntos pela mesma causa e acreditando no potencial das comunidades escolares, né? Isso é muito legal. Bom, então, eu estou aqui hoje para apresentar um pouco sobre o que o CEMADEM Educação, enquanto programa do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres, tem contribuído ao longo de 11 anos de trabalho com comunidades escolares e expandindo esse público, né? Como a Lívia também falou, as universidades, a gente trabalha muito com as defesas civis, coletivos, jovens ou qualquer outro tipo de coletivo, né? E também recentemente lideranças religiosas, né? Justamente pelo poder de comunicação, né? Nas suas comunidades. São um público bem interessante, né? Assim como Escolas pelo Clima, o CEMADEM Educação também é uma grande rede, né? A gente tem um mapa interativo no nosso site em que as pessoas inscrevem as suas ações, né? Eles se cadastram na nossa rede, compartilham com a gente as suas ações. Muita coisa não está aqui porque é uma iniciativa deles, né? Então, quem quer compartilhar, compartilha. A gente fica louco para que eles compartilhem, né? Tem algumas ações internacionais de alguns projetos que o CEMADEM Educação realizou nos últimos anos, e a tendência é só crescer. Muitas dessas ações são resultados da nossa campanha nacional, assim como vocês têm um grande evento, né, para compartilhar essas ações, porque eu acho que esse é o sentido, né, da visibilidade, compartilhar, inspirar outros a fazerem ações de prevenção de riscos de desastres. E então também no nosso site tem uma grande vitrine, né, que expõe todas essas ações que são muito inspiradoras e inovadoras também. Então, como eu falei, o CEMADEM ele é um programa do Centro Nacional relacionado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ele foi criado em 2014 e o centro foi criado em 2011, então logo depois. E para somar as ações que o centro já fazia, né, de monitoramento e emissão de alertas de desastres. Então, a gente trabalha no âmbito da prevenção. Então, entendemos que é um trabalho bem completo, né. E o CEMADEM Educação, a gente tem uma grande utopia. O que a gente queria, na verdade? Que todas as escolas ou instituições se tornassem um CEMADEM microlocal, que eles, né, que essa instituição fizesse o trabalho que o CEMADEM realiza com as pessoas da comunidade, ou seja, se pesquisem, monitorem os riscos e trabalhem na prevenção ali na sua comunidade, instituam um sistema de alerta, né, centrado nas pessoas, e que compartilhe esses dados com o CEMADEM, né, porque a gente tem
pluviômetros e sistemas de monitoramento espalhados pelo Brasil, em mais de 1.000 municípios, e pretendemos estender essa rede até o ano que vem, e então corroborar com os dados cidadãos. A gente também trabalha com metodologia da ciência cidadã, né, que é uma grande ferramenta. Então, dentro dos nossos 3 eixos de atuação, o primeiro é aprendizagem. A gente trabalha, né, acredita na formação das pessoas, a gente também tem uma mediateca, um banco de informação qualificada para todas as pessoas que querem se munir de conhecimento e replicar na sua comunidade. A gente também tem cursos, temos as jornadas pedagógicas, eu vou explicar um pouquinho daqui a pouco. A campanha de mobilização, #Aprender para Prevenir, que também culmina, né, é um ponto, assim, alto das ações do SEMADEM Educação, que é o momento que as pessoas compartilham as suas ações, que a gente dá visibilidade, tem uma proposta de premiação, mas não por competição, mas por valorizar mesmo, né, as grandes ideias, as grandes ações, aquelas que nos inspiram. Então, já convido, Lívia, todas as escolas da rede, tá, a participarem da campanha, especialmente aquelas que trabalham com prevenção de risco. Eu sei que é vasto as ações das escolas, né, mas todas aquelas que tiverem aderência à nossa temática, participem, que é muito importante. E o terceiro eixo, que fala um pouco das intervenções transformadoras. Bom, então, explicando um pouquinho, né, as escolas, as comunidades, elas produzem conhecimento sobre o território. Então, o que a gente quer? Tanto dar subsídios, informações, formações, material pedagógico, para que essas pessoas possam se apropriar desse conhecimento, né, e aplicar na sua comunidade, espalhar, né, o máximo possível e compartilhar com a gente. A gente trabalha com a metodologia da ciência cidadã e ciência participativa. Temos 7 jornadas pedagógicas, que são essas aqui, estão todas disponíveis no nosso site gratuitamente. Então, se a sua escola, por exemplo, está localizada numa área de risco de deslizamento de terra, né, tem as jornadas pedagógicas, elas são um cardápio de atividades, prontinho para aplicar, mas elas não são rígidas, você pode se inspirar nelas, você pode replicar, ou você pode modificar, você pode juntar jornadas, enfim, né, fazer uma trilha de aprendizagem, porque elas são independentes, mas se relacionam. Então, dá para trabalhar com deslizamento de terra, né, com os riscos, na verdade, são detetives de sinais. Quais são os sinais que você pode observar no seu território e que pode prever aquele deslizamento? Porque muitas vezes as pessoas pensam que é só a chuva, choveu muito forte, e aí ocasionou o deslizamento de terra, mas não é bem assim. Tem outros fatores que contribuem e que a chuva pode ser tipo a gota d'água, né, o estopim para que aquilo aconteça, mas outros existe alguns sinais que a gente pode observar e assim prevenir o desastre, porque na hora que a chuva vem, já é o ponto alto, né? Então, se você já percebe que tem um vazamento de água, ou de caixa d'água, ou que as pessoas não têm encanamento, né, na casa, então todos os dejetos da casa são despejados em algum morro, assim. Isso já pode, né, contribuir para que a terra fique muito úmida, né, aquele solo pesado, encharcado, cheio de detrito, o acúmulo de lixo em determinadas áreas. Então, quando a chuva vier, é quase certo que algo pode acontecer e as pessoas cientes disso podem sair das suas casas, ir para um lugar mais seguro ou, né, monitorar aquele ambiente. Tem a cartografia social, que é um mapeamento de risco. Então, além de mapear os riscos, vocês também mapeiam os pontos altos, né? As coisas, vamos dizer assim, os pontos positivos que tem na comunidade, as instituições que podem ser apoio, os lugares mais seguros, né, para fazer uma rota de fuga. Também dá para mapear as pessoas que precisam de atenção imediata, né, os mais vulneráveis, então pessoas com deficiência, as crianças, os idosos. Quando a gente tem esse mapeamento da nossa comunidade, a gente consegue
agir mais rápido, né? Tem um caso muito interessante da Cristina, ela passou por um grande desastre em Petrópolis, e aquilo, né, inspirou a vida dela. Ela criou um NUPDEC de mulheres na sua comunidade, e antes da tecnologia chegar, ela instituiu uma rede de monitoramento humano, né? Ela comunicava com as pessoas e perguntava: como é que está o nível do rio aí? E as pessoas iam se comunicando, né, e monitorando o rio para que as pessoas pudessem sair das suas casas a tempo, né? Então, o caso dela também é muito interessante, e temos outros. E todas essas jornadas aqui, elas são bem inspiradoras e muito mão na massa, e envolve professores, estudantes, as pessoas da comunidade. A história oral, por exemplo, a gente conversa com as pessoas mais velhas, né? Como é que era antes, aquele ambiente, aquela paisagem, como é que o clima se comportava antes, como é que é agora. Então, dá para conversar um pouco sobre as mudanças do clima, sobre se aconteceu algum desastre, né, que está na memória daquelas pessoas, e como é que a gente compartilha isso para poder não acontecer de novo. Então, também tem todo um trabalho de sensibilidade intergeracional por meio dessa jornada. A convidação, que organiza grupos jovens, né, de todas as idades, para lutar sobre, né, ter direitos ali na sua comunidade, lutar por melhorias. Então, também é muito interessante. A Minha Escola é Vulnerável estuda os riscos dentro da escola, né, em termos estruturais e não estruturais. A Bacia Escola, que é também importante reconhecer qual é a influência de uma bacia hidrográfica no meu território, né? Se eu preciso saber o quanto chove acima do rio e como isso pode influenciar no rio que está passando atrás da minha casa, né, no meio do meu município. E tem um conceito muito interessante numa HQ que a gente fez, Educação mais Participação, que trabalha o conceito de hidrossolidariedade, que é justamente essa comunicação entre uma escola que está acima de um rio com outra escola que está abaixo do rio, né? E elas vão se comunicando para monitorar esse rio. Então, é muito interessante. E o nosso carro-chefe é a Pluvipet mais aplicativo, que é um monitoramento participativo da chuva por meio de pluviômetros de garrafa PET. A gente também tem casos muito interessantes. Tinha um estudante de Santos, o Diego, ele tinha um pluviômetro de garrafa PET e estava monitorando a chuva, e teve um grande desastre em Santos. Qual foi o ano mesmo, Felipe? 2022, eu acho, né? Choveu assim mais de 300 milímetros de chuva em pouquíssimo tempo, e o pluviômetro dele encheu assim muito rápido. Ele fez um vídeo, mandou para a gente desesperado, falando: gente, meu pluviômetro encheu, o que eu faço agora? Ele ficou muito, né, preocupado, e ele sabia que tinha alguma coisa errada, porque quando você começa a estudar o monitoramento da chuva, você começa a falar uma linguagem, né, assim, que talvez ficasse sobre o domínio dos cientistas, que é quantos milímetros de chuva precisa chover aqui na minha comunidade para causar um desastre, né? Depende, cada comunidade tem que saber essa informação, porque 300 milímetros de chuva numa região de seca em que quase não chove pode ser muito pouco, mas para uma região que chove muito, né, pode acontecer algo. Então, são informações muito importantes que munem a gente para agir, né? O curso do SEMADEM Educação, hoje a gente tem 4 cursos. Um teórico conceitual sobre educação ambiental, redução de risco de desastres. 2 teóricos práticos, que são as jornadas pedagógicas, né? E o 4, que é Nós no Clima, na Abundância, de Educação e Justiça Climática, que faz parte dessa coleção aqui, que acabou de sair, está fresquinha. Esse curso ainda nem está no ar ainda, mas em breve estará. E todos eles são subsídios para escolas e comunidades e todos aqueles interessados. Esses 3 cursos primeiros aqui, de educação e as jornadas, está disponível gratuitamente na plataforma Nossos Periféricos. A gente está com uma parceria com o Ministério das Cidades agora para fazer essa campanha, e é uma campanha nacional, então a gente está com oferta de curso. Tem no nosso Instagram,
o caminho para vocês fazerem a inscrição. São 120 horas de formação. Aqui é um pouquinho da nossa mediateca, né, o que tem lá, tem as diretrizes de educação ambiental climática, tem esse livro da Patrícia, Muito Além da Chuva, que fala sobre as práticas de RRD ao longo de 4 edições da campanha, então ela faz uma análise muito interessante das, né, categorias, assim, quais são os tipos de ações que foram escritas na campanha ao longo desses 4 anos, né. E aí a gente vê vários níveis de profundidade, às vezes só uma sensibilização, uma palestra, mas outras coisas mais efetivas e inovadoras, desenvolvimento de algum produto, né? Então, é bem interessante conhecer, está disponível gratuitamente também. Tem o livro do Semadem Educação, Clima de Desastres. A gente tem alguns jogos também. Um grande desafio nosso, né, não sei se é o de vocês, mas é trabalhar com as crianças pequenas com essa temática. Como é que você vai falar de desastre com crianças, né? Então, a gente tem alguns jogos para subsidiar um pouco essa fala, né, sobre isso, né, nessa perspectiva da prevenção. Então, tem o Na Trilha do Risco, tem o Quem, que fala sobre as profissões relacionadas a desastre. Eu, por exemplo, sou pedagoga. O que uma pedagoga está fazendo num centro de monitoramento de alerta de desastres, né? Mas a educação está em tudo, na verdade, né? Então, precisa também, não é só do meteorologista, da pessoa da geologia, da hidrologia, né? Mas precisa da educação também. E dos desastres, né? Que temos um doutorando em desastres. A nossa HQ, que está aqui, e a coleção, que vai do Fundamental 1, Educação Infantil, e ao ensino médio. No segundo, então falei até agora do primeiro eixo. O segundo eixo é o eixo de mobilização, que é a campanha #Aprender para Prevenir, criada em 2016, justamente para levantar essa lebre, né, dessa questão de educação para o risco de desastres, que até então não era muito conhecida, e, na verdade, esse tema se intensificou muito por conta dessa preocupação das mudanças do clima, né? Então, porque os eventos extremos têm ocorrido, né, com muito mais frequência em lugares que nunca havia acontecido antes. Então, as pessoas começaram a olhar um pouco para isso. E aí, essa campanha é justamente para compartilhar as ações. E todo ano a gente tem um tema, né? E esse ano, como é uma edição muito especial, a gente está na 9ª edição, com a parceria com o Ministério das Cidades, a gente está fazendo esse tema de cidades sem risco, entendendo que a cidade é um todo, né? A área rural, a periferia, estamos todos dentro de cidades e a gente quer ter qualidade de vida, né? Diminuir as vulnerabilidades, viver sem risco e prevenir. E o terceiro eixo, que são as ações transformadoras, né? Eu já contei um pouquinho aqui desse primeiro caso, que foi do Diego. À época ele tinha 12 ou 13 anos, era um estudante do Fundamental 2, né? E o segundo caso que eu vou contar para vocês é um projeto que chama Dados à Prova d'Água. Ele já aconteceu 3 edições, e no início desse ano, que é justamente nos períodos de chuva que ele acontece, e esse projeto ele aconteceu em 5 regiões do Brasil, com um município em cada região, né, como um representante, vamos dizer assim, e um dos municípios foi Jaboatão dos Guararapes. Tinha 2 escolas de Jaboatão participando desse projeto. E isso foi em 2021, com jovens do ensino médio. Em 2022, teve um grande desastre de inundação em Jaboatão dos Guararapes. Né, teve uma notícia que houve 64 mortes e nós ficamos desolados. Falei, meu Deus, nós estamos enxugando gelo, como diz a Raquel. Fizemos projeto na comunidade e ainda assim pessoas foram mortas, né? Nós ligamos para a nossa parceira, Regiane Lucena, que na época estava na Defesa Civil, hoje ela é servidora no Semadem, acabou de chegar, e ela falou, não, de jeito nenhum, Raquel, na comunidade onde nós fizemos o trabalho, os jovens, 5 dias antes, porque estavam monitorando a chuva, né,
foram nas casas que estavam em áreas de risco, pediram para as pessoas sair e as pessoas saíram. Elas acreditaram naqueles jovens que eram da comunidade e, de fato, uma das casas foi atingida, né, e as pessoas não estavam lá, então elas não, né, perderam as suas vidas. Então, a gente ficou muito feliz com isso. Infelizmente, em outras comunidades que não tinham o conhecimento da prevenção, aconteceu. Mas para a gente ver que o nosso trabalho, de fato, funciona, vale a pena, que é importante a gente continuar propagando, né? E a coleção, Nós, o Clima da Mudança, que está acabando de chegar, fala um pouco sobre caminhos, né, para uma educação ambiental climática, porque é isso, a gente não tem receita, a gente quer avançar nesse caminho, né, dar passos, mesmo que lentos e pequenos nesse caminho, porque o importante é a gente fazer algo por nós e por nossa comunidade, por nosso Brasil e planeta, né. Bom, a minha apresentação eu encerro aqui. Mais uma vez eu agradeço. Tudo que eu falei está disponível no nosso site, nas nossas redes sociais. Sigam a gente, marquem, compartilhem, entrem para a nossa rede, nos procurem, né? Assim, entrem em contato se vocês precisarem da gente. A gente está disponível. Nossa equipe é pequena. A gente também tem grandes desafios em relação a recursos, mas a gente sempre tem muita vontade de fazer. Toda a equipe que está lá hoje, a gente acredita muito nesse trabalho, estamos todos muito envolvidos agora com a campanha, que pela primeira vez a gente está conseguindo fazer esse processo formativo para subsidiar as ações. Esperamos que no ano que vem tenham ações mais transformadoras nos territórios. É isso, muito obrigada. Muito obrigado, Jennifer. Sempre inspirador. Eu sou muito suspeita para falar, sou da equipe do Semadem Educação. A gente sempre gosta de trazer um pouco da metodologia, do que a gente tem desenvolvido, que muitas vezes parece muito difícil. Essa série de jornadas, ela foi construída junto com os pesquisadores de cada área, mas a gente tenta traduzir para uma linguagem que seja mais entendível para os educadores que estão lá na ponta, lá nas escolas, né? E a gente sempre traz o exemplo das nossas metodologias que deram certo como case de sucesso, o caso de Jaboatão, porque é um caso bastante emblemático, que houveram vítimas fatais, mas o nosso sonho é não ter cases de sucesso assim, né? Que a gente não precise ter um case que morreram pessoas e uma comunidade que a gente conseguiu trabalhar, teve pessoas que conseguiram se salvar, né? Eu sempre falo que meu sonho, enquanto alguém da educação ambiental, educador ambiental há 10 anos, é não precisar mais ser educador ambiental. É um dia eu poder fazer outra coisa, que as pessoas estejam tão sensibilizadas e tão presentes na conexão com a natureza, com tudo que acontece, com as pessoas, que a gente não precise mais estar falando sobre esses temas recorrentemente. A gente sabe que a educação ambiental é processo, é construção, leva tempo, mas a gente espera que, no decorrer desse tempo, a sociedade enxergue também, né? Porque a gente trabalha muito principalmente com as escolas, mas a gente entende que as comunidades, de maneira geral, precisam ser trabalhadas. Outros atores que compõem a sociedade precisam ser trabalhados. E esse acho que é um desafio para ambos aqui, né? E, bom, eu vou fazer uma pergunta inicial aqui para a gente começar o nosso debate, que é: como vocês têm percebido as ações que vocês recebem das escolas? A gente viu que ambos os projetos aqui têm um conjunto, um repertório, uma base de projetos sendo desenvolvidos. Como vocês têm percebido esses projetos no decorrer do tempo? Eles têm evoluído na sua consistência, nos temas abordados? Os processos têm deixado de ser pontuais para ser processos mais constantes, que tenham um período, que ele ocorra durante o ano todo? Sem dúvida alguma, a gente vê evolução dessas ações. A gente tem uma comunidade que tem sempre entrando gente nova. Então, é um desafio fazer essa medição de como que essa comunidade evolui. Porque o nosso horizonte é justamente esse: a gente, enquanto comunidade, conseguir subir essa barra de qualidade, de as ações serem sistêmicas, serem transversais. Então, a gente tem esse horizonte muito claro,
mas é um desafio porque elas são de realidades muito distintas, mas a gente quer que, né, empurrá-las todas juntas. A primeira evolução muito clara que a gente vê é que, no começo, as escolas elas trazem muito ações ainda sobre a perspectiva só, não sei se eu posso dizer só da educação ambiental, mas muitos projetos de horta, de composteira, que não se relacionam, ou eles não fazem a ponte com a educação climática, com mudanças climáticas. Então, chegam projetos num primeiro momento que as escolas entram, eu faço horta, tá, mas o que a horta tem a ver com a emergência climática? Então, essa é a primeira evolução, vamos dizer assim, que a gente enxerga. Num segundo momento, começam a enraizar um pouco mais na escola, né, justamente não sendo um evento pontual, mas mais professores envolvidos. Essa é uma evolução que a gente percebe também. Muitas entram sendo uma pessoa só, e aí consegue conquistar outras. Isso é um ponto fundamental. E, assim, talvez no último ano e nesse, a gente viu um salto de muita qualidade nas ações recebidas. A gente acabou de encerrar, né, as inscrições do Congresso, então a gente conseguiu avaliar isso. E muitas trazendo a perspectiva da justiça climática, coisa que não tinha muito. Então, a gente tem visto, eu tenho visto, a gente estava aqui, né, aqui na COP com um grupo, uma rede de escolas muito grande, e os alunos muito apropriados da relação da justiça social, da justiça climática com a educação ambiental. Então, essa é uma outra evolução que a gente tem percebido. Mas é isso, entra sempre, cada uma tem o seu percurso, né? Cada um tem, mas sem dúvidas, assim, a gente consegue. Esse ano, o Congresso, e a gente vê às vezes até pelo próprio e-book, ações cada vez melhores, mais enraizadas, mais críticas, mais transformadoras, e para a gente esse é o objetivo, né? No cenário de Semana da Educação não é muito diferente, né? Acho que o caso da horta é o mais comum, porque é isso, o que a horta tem a ver, especialmente com a prevenção de risco de desastre, né? Não, ou com a educação ambiental, o que seja. Então, as pessoas, às vezes, têm um pouco dessa dificuldade de fazer essa conexão com o que está fazendo e o que, de fato, até onde ela vai, né? O que aquilo significa. Porque, às vezes, as pessoas fazem por fazer, né? Então, por exemplo, a gente já recebeu ações com recolhimento de pilhas, por exemplo, que estava num terreno baldio e tal, assim. Eles escreveram uma ação mais ou menos assim. E o que isso tinha a ver com a prevenção de risco de desastre? A pilha em si, não necessariamente, mas o fato de tirar os detritos de um determinado lugar que poderia levar para tampar um bueiro, para evitar o escoamento da água e aí inundar aquela região, né? Então, toda essa conexão, assim, esse raciocínio, às vezes não aparece nas ações, né? Eles escrevem e não fazem essas conexões. Uma outra coisa que eu percebi, eu não sei também, assim, se não teve, mas não apareceu, a questão da inclusão. Pouquíssimas ações falam de experiências inclusivas, né, com pessoas com deficiência. Né, como é que foi para aquela pessoa participar daquela ação? Eles não compartilharam esses relatos com a gente. Eu nunca recebi também, muito interessante esse seu ponto. E algumas coisas que eu vi que inovou, assim, foi a participação, o protagonismo das mulheres. Então, no caso no PIDEC só de mulheres, sabe? Muito interessante, assim, e outras também ações envolvendo mulheres. Então, a gente vê que assim, é um mar, né, de possibilidades. E como a gente não descarta nenhuma possibilidade, porque a gente entende que a educação é processo, então, assim, hoje você fez esse pequeno passo. E a gente está aqui para apoiar, dar subsídios para que você avance. Então, hoje ele fez uma inscrição sem conexão com a horta, mas no ano seguinte ele já fez, né, já abriu todo esse leque, já botou um pluviômetro para monitorar a chuva e relacionar com a horta, enfim, levou para matemática, para fazer os cálculos, a média de chuva. Então, assim, depende, é uma evolução. A gente não julga assim, as ações que vêm, mas a gente, claro, percebe, faz essa análise.
mas a gente sempre torce para melhorar. Temos perguntas aqui? E você falou, Lívia, que vocês têm disponível um curso com 4 módulos, são 4 cursos, só para tirar tudo. Bom dia, sou a professora Débora, da Escola Salesiana. Você, Lívia, falou, então eu disse assim, que a minha primeira pergunta era para você, a Lívia, e depois a Jennifer, né? Lívia, você é lá das Escolas pelo Clima, né? Sim. Então, você falou que vocês têm um curso com 4 módulos. Esse curso é gratuito? É gratuito. É gratuito. Aí a gente acha por aquele primeiro link que você compartilhou? Na verdade, esse curso está disponível para as escolas que entram na comunidade. Sim. Então, se inscrevendo na comunidade por meio de um formulário, tem alguns dias para a gente só processar os dados, vocês recebem um e-mail com tudo isso que eu apresentei, inclusive o curso que ele é assíncrono, então vocês podem assistir em qualquer momento, recebem um certificado por ele também. Então aquele primeiro link que você mandou são as informações sobre a proposta, tudo que envolve a atividade de vocês, e o segundo link é o termo de adesão. Isso. Pelo termo de adesão, vocês recebem todo aquele pacote de coisas. Sim, então, é porque na nossa escola a gente tem um trabalho, um projeto envolvendo essa parte ambiental, mas a pessoa com quem eu trabalho não está em Belém. Eu posso fazer a inscrição, tem que esperar a gente voltar de férias? Não, pode fazer pode em qualquer fazer. momento. Qualquer momento já está aberta, ela fica sempre aberta. Tá. Em relação à escola que você citou lá do Paraná, que faz um projeto com reaproveitamento de alimentos, eu tenho uma amiga que tem um projeto assim também no CEJA. Ela faz com alunos de educação inclusiva, uma coisa que você falou é verdade. Pouquíssimos projetos envolvem os alunos, por exemplo, eu tenho alunos do primeiro ano, e eu levei uma solução preparada de cloreto de estrôncio e cloreto de bário. Quando a gente põe a borrifa, essa solução com uma chama, dá uma cor, então a gente pode trabalhar ali solução, pode trabalhar atomística e tudo. E um aluno deficiente intelectual, meio da tarde, a gente perguntou, alguém se prontifica a borrifar e sai o fogo colorido? O aluno deficiente intelectual foi o primeiro a se manifestar. Gravamos um vídeo e eu mandei para o professor que trabalha com educação, atendimento educacional especializado, ele amou. Porque os professores também precisam fazer isso. Não é todo professor que tem essa proatividade de incluir o aluno, não. Então, isso também está faltando no professor, no fazer pedagógico dele em si, sabe? E ela tem esse projeto, é a Daisy Vogada. Aí a minha outra pergunta é para ti, tá, Jennifer? Muito obrigada, tá, professora? Obrigada, imagina, espero vocês lá com a gente, então. E a Jennifer falou do pluviômetro de PET, eu assisti ano passado umas aulas de uma formação que eu fiz continuada pela SEDUC, e o menino, já botou dos Guararapes Pernambuco? Tá, então é isso mesmo. Então esse menino fez um pluviômetro de PET e ele conseguiu avisar, aí na aula o professor explicou assim, que ele conseguiu avisar as pessoas ali e dizer que o nível do rio subia. E por causa desse aviso desse menino que ele tinha aprendido na escola, num trabalho de educação ambiental, as pessoas não morreram afogadas. Então, eu nunca esqueci. Então, eu conectei essa tua fala, que realmente isso é verdade. E a nossa escola, ela faz um trabalho, ano passado, foi esse ano, esqueci, nós enviamos o nosso trabalho envolvendo placas de açaí feita do caroço. O caroço, a gente fez placa com caroço inteiro e caroço triturado. Aí a gente foi estudando o tipo de bioplástico para fazer aglomerado e mandamos para o Instituto Alana. Aí a emoção foi que foram 1.593 enviados os projetos e 22 finalistas, e o nosso foi um deles. Parabéns. E a gente vai, semana que vem, Deus quiser, dar tudo certo, de estar lá na COP com eu e os meus alunos também. Do Criativos? Isso, parabéns. Parabéns. Isso, obrigada. Obrigada, tá, pela atenção. Imagina, parabéns. Esse exemplo tem muito a ver com a educação do Japão para desastres, né? Eles estão muito avançados em relação a isso. As crianças desde cedo aprendem na escola como agir, né? E
E tem um caso super famoso, né, de uma criança que estava na praia, viu o mar recuando, e como ela aprendeu aquilo na escola, ela sabia que estava se formando um tsunami, e ela avisou para as pessoas, e eles conseguiram sair. É muito isso, e a gente está aqui, né, está aqui na ponta. Quem tem que avisar não sou eu que tenho que mandar um relatório, porque pensa, o trabalho do CEMADEM é fazer um alerta, um papel, com palavras, todos os dias, dispara e chega até as defesas civis. Aí a defesa civil, né, teoricamente, transforma aquele comunicado para chegar até a comunidade. Mas pensa, nesse tempo todo, é muito mais fácil se eu souber bater na sua porta e falar, Felipe, ó, está acontecendo isso, Lívia, está acontecendo isso, é muito mais fácil, né? O trabalho tem que ser lá na ponta mesmo. Então, todo mundo tem que saber. Essa informação que é científica, ela tem que ser traduzida para a população, né? Então, o trabalho do CEMADEM em si, ele é muito importante, né? De âmbito nacional, dados confiáveis, né? Nessa era aí de negacionismo e tal, são dados muito confiáveis, mas ainda assim as pessoas ficam, mas será que vai mesmo? Né? E aí, às vezes, é melhor não pagar para ver. Né? Bom, muito obrigado. Mais alguma pergunta daqui? Nenhuma pergunta aqui? Bom, eu queria fazer então mais uma pergunta, aproveitar que a gente está com um tempinho. Vou fazendo pergunta, gente. A gente teve recentemente, ano passado, uma alteração na Política Nacional de Educação Ambiental com a inserção da temática das mudanças climáticas e da redução de risco de desastres associada à questão da biodiversidade. Como vocês têm observado esses avanços nas políticas públicas? Está respaldando, está chegando na ponta, está chegando até vocês, as ações? Como tem sido esse processo? E já emendando nessa linha, a questão do financiamento, chegada de recurso, acho que foi algo comum que vocês trouxeram, né? A dificuldade de recursos. A gente está de um lado da mesa que também não é muito fácil, que é dentro do setor público, vocês estão num setor 2,5, que são os negócios de impacto. Como vocês têm visto tanto a questão das políticas públicas que respaldam o trabalho de vocês e a questão dos financiamentos? Eu posso trazer a minha... Bom, vou responder então na nossa perspectiva, enquanto uma instituição que está muito lá na ponta, né? Está muito com as escolas. Não é nossa vocação por braço mesmo, né? Então, tem instituições maravilhosas que fazem um trabalho fantástico de advocacy, de pressão, de criação de guias de diretriz de políticas públicas, e isso eu vejo avançando cada vez mais. Então, essa conquista, às vezes, ao meu ver, né, na minha visão, ainda se sentem distantes de muitos debates e muitas decisões e a prática que acontece quando isso entra em vigor. Então, muitas das escolas, elas não têm, tirando algumas exceções, não tem esse envolvimento tanto de debate, de estar ali, e muitas coisas, as discussões não chegam lá na ponta. Porque é muita coisa, né? A minha sensação é que as escolas estão, como é que eu vou dizer, cheias de muitas frentes, muita coisa que tem que dar conta. Então, para a gente é só aquilo que a gente vê, mas para elas têm que dar conta de muita coisa, de conteúdo, de inclusão, de espaço físico. Então, ao meu ver, isso não chega tão destrinchado e tão prático lá na ponta. É só mais uma política que, legal, temos, mas muitas vezes não chega. Mas tem movimentos, como a conferência esse ano, que acontece, que trazem isso muito forte. E aí, pensando em financiamento,
E num setor 2,5, que a gente não é hoje, né, nem ONG, nem uma empresa tradicional, é um desafio e é pouco valorizado, né? A educação, até mesmo aqui na COP, né, ela não está sendo, ao meu ver, na relevância como ela deveria estar sendo pautada e como ela deveria estar sendo olhada, né? Então, a gente sabe da importância dos espaços educadores, dos espaços escolares, mas eles não são atores tão relevantes nesses diálogos, e o recurso é um reflexo disso. E muitas vezes o recurso, quando ele vem, ele não vem para ser algo enraizado, implantado, às vezes é muito superficial, e a gente sabe que a educação ambiental climática não pode ser superficial, e isso demora, e isso dá trabalho, e isso a gente não vê o resultado de um ano para o outro, requer um investimento, uma sistematização, estudo, né, para produzir um material como esse dá muito trabalho. Então esse é o desafio da gente não conseguir retornar números muito tangíveis e práticos logo na sequência. Mas somos otimistas. Então, a gente está aqui para tentar cavar espaços de financiamento, cavar parcerias, e muitas vezes funciona bem quando a gente faz em grupo, em coletivos, né? Então, a gente está aqui também em Belém para buscar esse tipo de apoio. Mas é isso, estamos há mais de 10 anos na caminhada, aguardando essa onda que a gente, né, escuta há bastante tempo, que vai vir da educação ambiental muito forte, da educação ambiental climática, mas é o nosso maior desafio hoje, assim, né, de chegar a recurso e que a gente possa aplicá-lo da forma como a gente sabe que precisa ser aplicado, né, para não ficar nessa superficialidade da coisa. Eu concordo com a Lívia e às vezes eu fico pensando assim, em como a política pública foi elaborada, né? Se você já faz a política pública junto com a comunidade, já é difícil de implementar, que dirá quando ela não é, né? Então, a gente ainda tem esse desafio. E eu sinto isso também, assim, de ser, desse sentimento de ser mais uma coisa, e não algo de fato para respaldar uma coisa que a gente precisava muito, né? Que bom que tem essa política pública agora, e a gente pode fazer algo e tal. Então, eu ainda sinto um pouco de dificuldade, assim, na implementação das políticas públicas, especialmente sobre essa temática. E em relação ao financiamento, nosso sonho era ter recurso para financiar as ações nas escolas, né? A gente queria fazer chamada para financiar os projetos, né, as ações que as escolas, os sonhos das escolas. Era isso que a gente queria, mas com muita dificuldade a gente consegue recurso, porque, por exemplo, o programa Semadem Educação, ele não recebe recurso do Semadem, não é previsto, então ele tem que buscar recursos fora. Então, aí a gente respira por 2, 3 anos e depois começa a luta de novo, e a gente está nesse momento, assim, né, de buscar recurso para partir do meio do ano que vem. Então, é uma roda que fica girando, assim, né, e a gente fica muito cansado, porque a gente quer fazer as coisas, mas também tem outras preocupações, né? E como você falou, são processos custosos, não só financeiro, mas os recursos humanos, né? São pessoas qualificadíssimas que trabalham com a gente, né? Na nossa equipe é mestrando, é doutorando, né? Ou quem já concluiu. Então, assim, são pessoas que têm, teoricamente, deveria, né, ter um custo muito alto, mas não, a gente trabalha, como diz minha professora, salário sobrevivência, né? Então, infelizmente, a gente vê uma COP de negociações, né, mas que não está em negociação, não está em jogo a educação como prioridade, e não só financeira, mas é isso, de atenção mesmo, né, de investir força, energia para que ela aconteça de fato. E a gente não fique nessa corrida, né, que é isso, a gente corre, aí descansa, corre.
Mas eu espero também, tenho esperança de que isso um dia mude, esse cenário mude, né? Não pode morrer a esperança, a gente tem que continuar. Professor é um bicho que não desiste fácil, não né? desiste E nunca, tem esperança, a gente tem esperança de nascença, parece, né? E se você não tem, eu divido com você, né? Eu tenho para mim e para você. É isso. Obrigado, Jennifer. Obrigado, Lívia, por responder essa pergunta um tanto quanto espinhosa, mas é super crítica a gente discutir a questão das políticas públicas, do financiamento. Como você trouxe brilhantemente na sua apresentação, a educação ambiental é fundamental na adaptação e na mitigação. Não dá para a gente pensar só em transferência de tecnologia, de recursos, pensando nas questões estruturais, mas esquecer das questões estruturantes. Eu entendo que a educação tem um papel fundamental de estruturar tudo isso, de ser a cola que dá a liga em tudo que está acontecendo. Então, é preciso esse olhar, é preciso uma incidência política, como você disse, tem diversos atores que estão nesse trabalho de advocacy, mas é preciso reforçar cada dia mais, para que nas COPs a educação ambiental seja parte das arenas de discussão, esteja nos debates entre os diplomatas, negociadores, entendendo todo esse papel, toda a importância, todo esse arcabouço que a educação traz, esse histórico, tudo que a gente já vem discutindo desde anos 70, quando começa essa linha da educação ambiental de fato, que a gente já vem falando há bastante tempo dos impactos climáticos também, que ela tem um olhar diferenciado, que ela tem um protagonismo que ela merece nesse território difícil de lidar, que muitas vezes a gente não é ouvido, mas que a gente consiga ser ouvido nesses espaços. E nessa linha eu encerro a nossa mesa agora. Gostaria que vocês, se quiserem, dar uma palavra final. De palavra final, queria dizer que estou muito, muito feliz com a nossa troca e de ver. Gostaria que essa sala tivesse cheia, né? Mas eu sei que parceiros e parceiras da educação, né, temos alguns aqui também, são grupos, são pessoas muito potentes. Então, cada vez que eu sento na mesa e converso com alguém, eu me relembro do porquê que eu faço o que eu faço. E eu espero realmente que esse evento, né, esse evento mundial, esse evento global, não encerre aqui de forma alguma. Então, que a gente possa estabelecer mais pontes, mais parcerias e mais ação, né? A gente precisa realmente. E a educação é o caminho, é o caminho. Então, queria muito agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui, de contar um pouco da nossa história, dos nossos desafios, mas também das nossas conquistas. Convidar todo mundo a acompanhar, a conhecer, a fortalecer o Escolas pelo Clima, o Semadem Educação, porque vocês, né, e a gente faz um trabalho grandioso, que precisa muito do apoio, e reconheço também o trabalho maravilhoso das escolas. A gente está aqui pelas professoras, pelos professores, pelas crianças, pelas juventudes de todo o Brasil. Essa bandeira aqui que a gente traz atrás dela tem o nome de todas as escolas, do Escolas pelo Clima. Então, para a gente é muito simbólico, é uma responsabilidade muito grande estar aqui representando tanta gente maravilhosa. Então, eu encerro minha fala agradecendo de coração a todo mundo que está com a gente. E parabéns para vocês também pela mesa, pelo trabalho do Semadem. Eu também só quero agradecer essa oportunidade incrível de dialogar com Escolas pelo Clima, de falar um pouquinho do trabalho do Semadem Educação. Eu sou da educação, sou formada em pedagogia, fiz mestrado, doutorado em educação, então eu acredito na educação pública. Eu sou filha, né, da educação pública, então, para mim é muito importante estar aqui hoje, e eu nunca imaginei trabalhar com prevenção de risco de desastres, né? A gente não sabe muito bem por onde os caminhos da vida vai levando a gente, mas por algum motivo eu estou aqui, e eu sou muito feliz também pelo trabalho que eu faço. A minha questão lá atrás sempre foi assim, nossa, o professor como detentor de todo o conhecimento, e quando eu descobri que isso não era verdade, né, porque eu fiquei apavorada quando eu me formei e falei, meu Deus, eu não sei nada, como que eu vou ser professora? Com um grande respeito a essa profissão, né? Não desmerecimento, pelo contrário, não me achava digna. E aí eu consegui, né, romper com essa concepção tão limitante e entender o papel do professor hoje e contribuir para que ele possa fazer um bom trabalho. Então, assim, é muito gratificante para mim trabalhar com a educação, né? Eu ver nos olhos das pessoas, assim,
o agradecimento por uma formação que eu consegui passar, né, e que veio de um legado. Então, eu fico muito feliz de estar aqui nessa mesa, de falar sobre isso, de receber os casos de sucesso. E quanto mais isso chega para a gente, mais é isso que alimenta a nossa esperança de continuar, né? Porque senão não faz sentido nenhum. Se a gente não tiver o feedback, né? Se a gente não souber de vocês o que vocês conseguiram fazer com o que a gente acabou de falar aqui, né? Não faz sentido. A gente vai perdendo força. E a gente precisa de muita força, de coletivo, para conseguir, como diz o Marcos Sorrentino, na campanha que lançou, virar esse jogo da educação, né? Porque não é um jogo comportamental. Ele é muito complexo, né? E tem muitas relações por trás. Então, a gente tem que primeiro entender qual é essa dinâmica desse jogo para a gente conseguir virar. E eu tenho certeza que a gente está fazendo um grande esforço, né? E que vale a pena. Obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui presencialmente e online. E nosso muito obrigado e até a próxima.